Ei, ministro de louvor, vem ler o Novo Testamento comigo? Sejam todos bem-vindos. Uma live aqui de 15 minutos, todas as manhãs, de segunda a sexta. Nós estamos aqui, exceto quando tem alguns imprevistos aí, né? Mas nós estamos aqui para refletirmos em um pequeno trecho do Novo Testamento. A leitura de hoje está em Lucas, de 10 ao 12. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o bom samaritano, o trecho ali do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Bom, o meu desejo aqui é falar com todos vocês, principalmente com quem é ministro de louvor. Se você não é ministro de louvor, compartilha essa live com alguém, aqui o aviãozinho. Se você está vendo depois no Spotify ou no YouTube, compartilhe com a galera do louvor, porque embora a gente fale de assuntos gerais e que vai servir para todos os crentes, e inclusive para quem não é crente também, que a palavra de Deus está sendo pregada aqui, o meu objetivo é chegar no ministro de louvor. Eu falo sobre assuntos relacionados às letras das canções, repertório, organização de repertório. E o nosso material de trabalho é a Bíblia. Então, se você quer canções boas para a igreja, precisa ser canções bíblicas. Se você quer fazer composições boas que vão abençoar a igreja, essas composições precisam ser cheias de Bíblia. Então, é por isso que a gente tem devocionais diários aqui, seja a partir de lives, né, de segunda a sexta. A gente está fazendo a leitura do Novo Testamento, estamos lendo juntos, mas desde o começo do ano eu tenho colocado devocionais no canal Música e Bíblia, que está aqui no perfil. Então vá no link da bio, veja aí, no caso, no perfil inicial lá, tem o canal Música e Bíblia, eu tenho colocado os textos devocionais. Na minha comunidade, Natan Bezerra, no link da bio você encontra lá uma comunidade no WhatsApp, e você pode participar aqui de todas as formas, tá bom? No link da bio você encontra o calendário de leitura bíblica, gratuitamente para você, da Bíblia toda aqui, mas nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento. Hoje, Lucas 10 ao 12. Amanhã, Lucas 13 a 15. A gente pega um trecho e então trabalha ele, tá bom? No link da bio você encontra também os 30 ensaios com Deus, que são devocionais para Ministério de Louvor, onde você pode trabalhar com a galera do louvor da sua igreja, os devocionais, ó. Você imprime aí, vê com a galera, 30 devocionais aí específicos para a galera do louvor. Tenho certeza que vai ser bem para a sua equipe. E você encontra também o meu livro, Cantar e Ensinar. A igreja aprende quando canta. Cadê o livro? Cadê o livro? Tem hora que tá cheio desse livro aqui. Aqui. Livro Cantar e Ensinar. A igreja aprende quando canta. Você encontra ele na versão física ou digital aí no link da bio. Beleza? Vamos lá, sejam bem-vindos. Solano, bom dia, bom dia. É isso aí. Solano, a Lua Ramos, Keila, Renan, Pedro, a galera chegando aí. Gente, vamos lá. Quero refletir com vocês hoje sobre, como eu coloquei aqui, vá lá e faça o mesmo. Mas a pergunta é seguir o exemplo de um samaritano? Seguir o exemplo de um samaritano? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Vamos lá, ó. Lucas 10, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Olha como você é forte. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que a gente precisa fazer. E amar o próximo como a nós mesmos, né? Mais adiante, Jesus vai dizer que o exemplo agora do amor é Ele mesmo. Amem como eu vos amei. Mas então o homem pergunta: quem é o meu próximo? Já que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo? Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleos e vinhos. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem.
e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhes parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Olha só como é interessante isso aqui. O intérprete da lei, perguntando para Jesus sobre o que fazer para ser salvo. Jesus diz, como você entende a lei? Né? E aí ele vai e diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus, então faz isso aí, é só cumprir isso aí. E aí ele então pergunta, mas quem é o meu próximo? Interessante que mais adiante a gente vai ver, eu já até falei sobre isso aqui em Marcos, mas mais adiante Lucas vai falar do jovem rico. É muito interessante quando ele fala de alguns mandamentos lá, então Jesus diz, falta-te uma coisa então. Vende os seus bens, dá aos pobres e então me segue. E aí ele não faz aquilo, né? Ele fica muito decepcionado com aquilo que Jesus estava dizendo, porque a salvação não depende de nós. Aquele homem não era bom como ele achava que era. Né? Bom só é Deus. Ele precisava descansar em Deus e confiar em Deus para a sua salvação, inclusive. Aqui Jesus está mostrando para esse intérprete da lei que talvez a situação não seja tão simples como ele acha que é. Né? E ele faz uma pergunta, ele teve coragem de fazer essa pergunta. Quem é o meu próximo? E talvez essa seja a sua pergunta, e essa seja a minha pergunta também para a nossa vida cristã. Quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu irmão da igreja? E não é nem todos os irmãos. O meu próximo é aquele irmão que não me faz raiva. O meu próximo é aquele irmão da minha célula, do meu pequeno grupo. O meu próximo é aquele irmão que eu gosto de andar com ele, que me faz rir, que faz companhia comigo. Quem é o meu próximo? E o que eu observo aqui na parábola é que o meu próximo é quem precisa de ajuda, independente de quem seja. Não importa se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é desigrejado, se ele não é, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é militante de esquerda, se ele não é, se ele é um terrorista. A Bíblia aqui mostra que aquele homem estava jogado à beira do caminho. Não sabemos quem era. Aquele samaritano não sabia quem era. Mas é interessante que a Bíblia mostra que descia ali um homem, um sacerdote. Não, um arminiano. É isso aí. Eu achei muito interessante o que Douglas Gonçalves foi fazer uma vez falando sobre a questão aquela disputa, né, entre calvinismo e arminianismo. Alguém perguntou para ele, você é calvinista ou arminiano? E aí ele não respondeu, mas ele citou essa parábola. Ele falou, olha, tinha um homem caído ao chão, quase morto, e desceu um calvinista e passou um arminiano por ele e passou também, não ajudou, mas desceu um neopentecostal. E o neopentecostal foi quem ajudou aquele homem. Olha aí, foi a ilustração que o Douglas Gonçalves usou. A ilustração que eu gostaria de usar aqui faz sentido, mas de que aspecto? Se a gente fosse talvez trazer um paralelo, a gente poderia dizer, um sacerdote, um pastor. Um pastor passou por aquele homem que estava semi-morto. Um ministro de louvor passou por aquele homem que estava semi-morto. Mas um desigrejado passou ali e ajudou. Aquele sacerdote, aquele levita, na história ali que Jesus está apresentando, talvez eles poderiam se comprometer muito. O texto diz que aquele homem estava semi-morto, quase morto, talvez estava desmaiado ali, caído. E o sacerdote e o levita corriam o risco de aquele homem estar morto e eles ficariam impuros se tocassem em um cadáver. Ou seja, havia uma estrutura que poderia fazer com que ficasse pesado demais auxiliar aquele homem. Mas um samaritano, que era um inimigo dos judeus, os judeus os consideravam como inimigos, era um povo miscigenado, misturado, e aí tem toda uma história antes disso, mas basta você entender que os samaritanos tinham rixa com os judeus, por isso que quando Jesus está ali conversando com aquela mulher samaritana, é tão escandaloso o que Jesus está fazendo ali. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que um samaritano que não tinha preocupações com a lei, digamos assim, legais, vê aquele homem está precisando de ajuda, ele vai lá e o ajuda. O que eu quero dizer com isso? Quantas e quantas vezes tem pessoas que necessitam da nossa ajuda, mas às vezes a estrutura que poderia servir para ajudar, na realidade até atrapalha. Quantas e quantas pessoas que a gente precisa ajudar, que a gente deve ajudar como igreja, mas às vezes a gente tem tanto medo de escandalizar que a gente não faz, que a gente não vai. Sabe, eu penso muito no que Jesus estava fazendo, conversando com aquela mulher samaritana, naquela hora do dia, uma mulher de má fama. Jesus sentado à beira de um poço, os discípulos haviam ido comprar comida, e às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, acho que eu não teria coragem de fazer um negócio desse, porque eu ia me preocupar muito com a minha reputação. Eu ia me preocupar muito com o que aquilo poderia trazer de malefícios acerca da minha pessoa. Não, na
pastor Natan, batendo papo ali, altos papos com a prostituta. O que será que isso poderia render? Olha o Renan colocando aí, ações sociais voltadas só para membros. Por que não abrir para pessoas não cristãs? Exatamente. A gente observa muito isso. Né? Se nós não temos o olhar para fora, nós não estamos cumprindo a missão como deveríamos cumprir. E a gente precisa realmente observar o que a gente está fazendo. Nossas igrejas hoje ela têm boas estruturas. E muitas dessas estruturas têm servido ali para funcionar muitas vezes uma vez por mês. As igrejas precisam pensar em ser sal e luz nesse nível de profundidade. Quando a igreja atinge o espiritual, ela de alguma forma está tendo uma influência social, isso é verdade. Mas quantas e quantas igrejas podem fazer além disso? Levar o evangelho todo para o homem todo. Né? Eu tenho amigos que têm trabalhado entre os ribeirinhos, tem um casal de amigos, a Ana Heloísa, do Coletivo Candeeiro, inclusive estava no podcast com o Douglas Gonçalves, falando do trabalho do Rio de Esperança, do Eduardo Dadonari, que estudaram comigo no seminário, são nossos amigos, se formaram comigo e com a Anne no seminário, estão desenvolvendo um trabalho lindo entre os ribeirinhos e os indígenas, lá às margens do Rio Purus. Sabe? Um trabalho extraordinário, mas um trabalho que, além de levar o espiritual, de levar a palavra de Deus, traz dignidade para aquelas pessoas, traz dignidade para aquela população. Um trabalho social lindo eles têm desenvolvido ali. A igreja precisa fazer isso. A igreja, como sal da terra, como luz do mundo, precisa desenvolver isso. Mas, às vezes, a estrutura que serve para ajudar, muitas vezes, acaba atrapalhando por conta de muitos preconceitos que a gente tem, muitas vezes, né? Quantos homossexuais estão aí sedentos pela palavra do Senhor, pela palavra do Evangelho, mas parece que tem sido mais fácil eles abrirem igrejas próprias, porque muitos acabam não sendo bem tratados e acolhidos da maneira como deveriam ser em nossas igrejas. E aí acabam montando suas próprias igrejas e distorcendo a palavra de Deus, de tantas heresias como nós temos visto aí. O que nós precisamos como igreja é realmente acolher. Olha só o que Jesus está dizendo para aquele intérprete da lei. Vai e faça o mesmo. Faça o mesmo igual quem? Igual o sacerdote fez? Igual o levita fez? Não. Faça igual o samaritano. O samaritano, como eu trouxe aqui, poderia ser considerado um desigrejado. Existem muitas pessoas decepcionadas com a igreja tentando fazer o trabalho sozinho. Tentando fazer o trabalho que talvez nós, com a estrutura que temos, poderíamos fazer de maneira linda, servindo a sociedade. Nós, como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, precisamos impactar a sociedade de maneira extraordinária. Eu sei que isso aqui pode ser disruptivo, revolucionário, pode incomodar ouvir aquilo que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que aquele intérprete da lei saiu dali extremamente incomodado com o que Jesus falou com ele. Ele está perguntando sobre o que fazer para ser salvo e quem é o seu próximo. Jesus diz, olha, o seu próximo é quem precisa. Segue o exemplo do samaritano. Não é forte isso? Segue o exemplo do samaritano. Não é forte chegar assim e dizer, ei, você que é membro da igreja, que faz bonitinho o seu ministério, cumpre direitinho a sua função como pastor, pregando a palavra de Deus ali na igreja, você que cumpre lá direitinho, ministra louvor, faz o seu louvor direitinho, e o seu tempo só serve para estar na igreja, e quando você sai dali você não consegue mais fazer nada além daquele tempo que você está servindo ali, 1h30 por semana na igreja. Talvez o exemplo que você deva seguir seja de alguém que nem na igreja está, é um desigrejado, mas é alguém que ama as pessoas, que cuida das pessoas, e que, de alguma forma, lê a Bíblia. O samaritano também conhecia a lei, lia a lei. Também tinha Deus como seu Senhor, mas era um povo recriminado pelos judeus. Né? Às vezes a gente critica tanto, né? Inclusive neopentecostais, inclusive a gente critica algumas denominações. Né? Se você for olhar, a Universal, por exemplo, tem um trabalho extraordinário nessa área social. Se você for observar, imagina, vai e faça como a galera da Universal tem feito. A teologia não é igual à nossa, não pensa como nós, teologicamente e tal, mas vai ver o trabalho social também que eles têm desenvolvido. A gente precisa realmente ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Esse texto aqui, ele é confrontador. Eu estava aqui fazendo o devocional de hoje, estava até querendo fugir dele. Quer dizer, eu pego o trecho que mais me chama a atenção, eu trago aqui para refletir com vocês. Estava fazendo o devocional aqui agora há pouco. E eu observei esse texto e falei, não, vai ser ele. Vai ser ele. Ter o samaritano como exemplo, pense nisso, reflita nisso. Ter um samaritano como exemplo, o sacerdote não foi o exemplo, o levita não foi o exemplo,
O samaritano foi o exemplo. Faça como ele fez. Ajude aqueles que precisam. Olhe à sua volta. Quem precisa hoje? Quem necessita hoje? Além dos seus amigos, além dos seus familiares, além dos irmãos que você mais gosta na igreja, né? Além deles, quem está precisando da tua ajuda? Vá e faça como o samaritano. Vá e faça como muitos militantes têm feito. Tem muito ateu, tem muita gente de esquerda que tem feito trabalho social que nós, como igreja, deveríamos estar fazendo. Mas eles estão fazendo. Existem casais homossexuais que estão adotando crianças, que estão em situação de vulnerabilidade, porque existem famílias da igreja, héteros, que não estão dispostos a adotar, que não estão dispostos a pegar crianças, dar dignidade a essas crianças. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Pessoas que nós temos recriminado, que têm feito, ajudado pessoas, ajudado a colocar comida na mesa de gente que está carente, que está necessitada. Tem muita gente que é de fora da igreja, que está fazendo o que a gente deveria fazer, com muito mais propriedade, com muito mais riqueza, com muito mais profundidade, porque nós somos discípulos de Jesus. Vá lá e faça o mesmo. Isso não é só para você, isso é para mim também. Isso é para mim. É uma luta diária. É uma luta diária observar isso e buscar fazer o mesmo. Se é uma reflexão válida, coloque um amém aí nos comentários, antes da gente finalizar. Coloque um amém nos comentários. Eu quero finalizar fazendo uma oração. Coloque um amém, assim seja. Deus nos ajude. Tamo junto. Coloque aí. Se você concorda com essa palavra, se você concorda com essa mensagem. Se o samaritano é o nosso exemplo, que a gente faça o mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, inclusive, pelo Rio de Janeiro. Tem muita gente lá sofrendo. Nossa nação, pessoas aqui próximas de nós. Famílias enlutadas, famílias de policiais, famílias de pessoas que escolheram o caminho errado. Quantas mães crentes que oravam por seus filhos estão sofrendo nesse momento? Sofrendo porque o filho morreu, sofrendo porque o filho nem para o céu foi, sofrendo porque talvez nós como igreja poderíamos ter feito um pouco mais. Talvez como igreja a gente pode fazer um pouquinho mais em evangelização, para que a palavra de Deus chegue a corações, para que nas comunidades esses jovens possam ter outras escolhas ao invés de entrar no crime. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós somos gratos por termos a oportunidade de te conhecer, de conhecer a Tua Palavra e de sermos confrontados pela Tua Palavra, de sermos confrontados pela Tua verdade, ó Deus. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti o Rio de Janeiro, ó Deus. A população está passando por uma situação incômoda nesse momento, terrível, uma guerra dentro da cidade, uma guerra, ó Deus, em algumas comunidades ali do Rio de Janeiro. Peço que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, ó Deus. Tenha misericórdia das famílias enlutadas, as famílias dos policiais que estão a trabalho, mas as famílias também, ó Deus, que perderam pessoas até mesmo antes mesmo de perderem as suas vidas literalmente, mas quantas famílias perderam, ó Deus, os seus filhos para o crime, para as drogas, para o tráfico. Ó Deus, quantas almas, ó Pai, carentes, quantas almas sedentas, ó Deus, de viver para Deus, quantos estão mortos em seus delitos e pecados, e por não conhecerem o Evangelho, por não conhecerem a verdade, têm feito escolhas, ó Deus, que os matam espiritualmente antes mesmo de morrerem fisicamente, porque é isso que o crime causa na vida de tanta gente. E o sofrimento que tantas famílias, ó Deus, estão tendo nesse momento, tantas famílias enlutadas. Ó Deus, assim como Jesus é o nosso exemplo de misericórdia para com aqueles que sofrem, ó Deus, faz-nos sofrer e chorar com os que choram, como igreja do Senhor, como crentes no Senhor, que sigamos o exemplo daquele samaritano da história contada por Jesus, que não tinha compromisso institucional, que não tinha um compromisso religioso, mas que tinha um compromisso com Deus, que tinha um compromisso em fazer o certo, que tinha um compromisso em ajudar o próximo. Quem é o nosso próximo? É aqueles que precisam. E quem precisa nesse momento, ó Deus? Quem precisa nesse momento? Existem tantas pessoas carentes, sedentas de ouvir a Tua Palavra, sedentas de viver o Evangelho, mas sedentas de um prato de comida,
sedentas de um abrigo, sedentos de uma roupa, necessitados, ó Deus, de uma ajuda, assim como aquele homem que estava quase morto à beira do caminho porque foi atingido por assaltantes. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessas famílias enlutadas, das mães que sofrem lá no Rio de Janeiro, nesse momento, a perda de seus filhos. Eu falo especificamente do Rio de Janeiro por conta dessa situação, ó Deus, mas quantas pessoas ao redor do mundo, ó Pai, sofrendo com guerras, sofrendo, ó Deus, com destruição, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa alcançar e que a Tua igreja, em todas essas localidades, seja de fato sal da terra e luz do mundo onde estiver, em nome de Jesus. Amém e amém. A Rosanete está colocando aqui, ó, peço oração por mim, saúde emocional, física e espiritual. Em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Rosanete, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, vá ao encontro dela, trazendo saúde emocional, trazendo saúde física e espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor sabe quais são as causas, o Senhor sabe o que ela está passando, por isso eu te peço cura e refrigério em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Risa, Deus abençoe todos vocês. Pessoal, vamos finalizar por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até amanhã, a gente volta aqui na leitura bíblica do Novo Testamento. Valeu!